Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast que está aqui disponível no YouTube, também em todas as plataformas de streaming de podcasts, para você ouvir em qualquer lugar, na estrada, hora que estiver fazendo trabalho de campo, ou até na academia, caminhando por aí. Então, acompanhe o AgroJovem nas redes sociais e também por aqui. E claro, não deixe de se inscrever nos canais, curtir os episódios, porque isso faz com que o nosso canal aqui chegue um pouquinho mais longe. E você que está acompanhando sabe que agora nós acabamos de sofrer um rebranding, acabamos de ter uma atualização, onde nós vamos começar também a passar um pouquinho de conteúdo aqui para você, conteúdo técnico sobre gestão, sobre liderança, sobre comunicação no agronegócio, para ajudar você que é produtor rural, que é profissional do agronegócio, a se desenvolver um pouquinho mais, trazendo sempre informações relevantes. Mas vamos manter, claro, o bom e velho podcast aqui, trazendo sempre convidados relevantes para ter uma conversa produtiva, levando a você a melhor informação, da maneira mais simples possível. E hoje, o nosso convidado, ele é o Luiz Roque, ele que é CEO da Irricontro, né? É uma empresa que trabalha com irrigação, que é um tema importantíssimo para o agronegócio brasileiro, que a cada anos aí, de vez em quando, de acordo com a região, sofre um pouco com a falta de água, com a falta de chuva, né? E a irrigação é um fator determinante, vem crescendo muito nos últimos anos. E claro, sempre aliado à tecnologia, que é um dos fatores importantes que ele veio falar um pouquinho aqui para nós hoje. Seja bem-vindo, Luiz, ao AgroJovem Podcast. Obrigado a todos os ouvintes aí, é uma honra aqui, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Legal. Conta pra nós, parece que a Irricontro, como é que ela começou, assim, né? Que ano que começou? Onde que vocês começaram, para o nosso ouvinte conhecer um pouquinho mais? Vamos lá. A Irricontro começou em 2017, no começo do ano. Ela surgiu no sul de Minas, né, em Itajubá, dentro da universidade. Eu e meu sócio Elton, na época nós mais ou menos ali já com alguns poucos anos de formados, nós se juntamos para resolver uma dor do produtor, né? E a ideia inicial surgiu do meu sócio, do Elton, que é filho de produtor da região de Uberaba, que realmente sofria as dores de operar com pivô, sofria as dores do campo com a irrigação, e ele observando aquilo, ele entendeu o quanto que era necessário, né, a gente ter realmente um sistema simples e fácil para o produtor brasileiro, para ele conseguir operar os equipamentos e ele conseguir tirar o máximo da irrigação, seja no consumo de água, seja principalmente também no consumo de energia. Então essa foi a ideia central, a gente se juntou em 2017 e com essa ideia e obviamente, como todo início aí de empresa dentro do agro, fomos para campo, fomos sujar a bota e entender realmente a realidade do produtor de perto. Foi um ano que a gente desenvolveu toda a solução, né? Então muitas indas a campo, muitos produtores abertos a testar novas coisas, né? A gente testou muito aqui na região mesmo do sul de Minas. E aí depois, já em 2018, com a solução validada, né, a gente foi em busca do mercado, né, e a gente entendeu que por ser uma empresa pequena, né, uma startup ali, a gente entendeu que se a gente fosse vender direto para o produtor, a gente não ia conseguir ter dinheiro, ter uma operação grande o suficiente, né, para cobrir desde uma venda, cobrir principalmente desde um pós-venda, né, uma assistência para o cliente. E a gente entendeu que a gente precisava de um parceiro para oferecer a nossa solução, né. E como era uma solução de automatização do sistema de irrigação, né, principalmente focado em pivô central, nós fomos nas feiras agrícolas. A gente foi na AgriShow lá, então, mapear todos os fabricantes, né, de sistema de irrigação, e um deles que mais nos chamou a atenção foi a Bauer, justamente porque ela sempre produziu equipamentos de alta qualidade, mas que ela não trazia para o Brasil a tecnologia que eles tinham lá na Europa, justamente por uma deficiência dessa tecnologia que eles tinham lá para adaptar para o cenário brasileiro.
né, onde você sabe que no campo você tem um cenário muito desafiador, desde conectividade, um desafio muito grande da parte de energia, né, uma instabilidade muito grande. Então, a gente criou um produto que ele rompe essa barreira de tecnologia, de conectividade, né, e ele é muito robusto na parte elétrica. Aham. Então, como a gente criou essa solução adaptada para o cenário brasileiro, a gente chegou, ofereceu para a Bauer, na época, em 2018, e eles decidiram aí testar, né, com a gente, testar algumas unidades. A gente escolheu alguns clientes chaves e ali começou a nossa história, né, como Encontro e Bauer. Né? Obviamente, toda a história de empresa que começa, nem tudo é maravilha, né? Então enfrentamos todos os desafios aí financeiros, de crise financeira, de pessoas, né? Então, mas em 2018 nós viramos fornecedores, né, da Bauer como fabricante de sistema de irrigação. E essa parceria começou a dar muito certo, né, já no final de 2018 e 2019. Em 2019, no final do ano, já com essa parceria consolidada aqui no cenário nacional, nós iniciamos aí, então, a Irricontro, ainda era uma empresa muito pequena, que precisava ganhar escala, precisava ganhar corpo, né? E a gente precisava, então, de um investimento, de um investidor. E a gente deixou claro para a Bauer na época que a Ricontro estava aberta a investimentos. Né? Então, no final de 2019, eles se colocaram interessados na época para investir. Foi muito curioso, porque na época também a gente estava negociando com outro fundo de investimento. E aí, assim que a Bauer decidiu aí, investir na Ricontro, no mesmo dia, nós encerramos essa negociação com o fundo para justamente iniciar essa parceria com a Bauer, justamente acreditando na sinergia entre os negócios, porque, né, ela é uma fabricante de sistemas de irrigação de alta qualidade e nós como uma solução aí muito simples e inovadora, né? Como você falou aí, um dos grandes objetivos desse podcast, né? Trazer solução simples para o produtor, que impacta a vida dele. Então essa parceria deu muito certo, e aí em 2020 nós entramos para dentro do grupo Bauer, né? Então, obviamente com todos os desafios que veio da pandemia, mas que em geral foi muito benéfico para a gente como empresa, e aí depois, em 2020, 21, né, 22 e 23, a Irricontro cresceu aí 40 vezes em 4 anos. Então, hoje já é uma empresa aí com mais de 70 funcionários e hoje ela é o braço de tecnologia Legal. do Grupo Bauer. Então, a gente desenvolve tecnologias não só para o cenário nacional, mas também começando a internacionalização agora do negócio. Legal que a Bauer ela faz o pivô, faz o sistema da irrigação, né? E vocês entraram com essa tecnologia, porque vai começar a empresa para construir pivô é algo que necessita um grande investimento já no início. Mas com tecnologia tudo é possível, né? Qualquer laboratório ali consegue, qualquer garagem, né? A gente vê as empresas de tecnologia começando e prosperando porque tudo depende de um teste, né? E um erro e a partir dali conseguir trabalhar uma escala em cima disso, né, Luiz? Exatamente. Nós iniciamos no apartamento do meu sócio, na garagem, na sala dele. Assim, a gente limpou toda a mesa, assim, e é onde a gente trabalhava. E então, para a gente foi muito importante ter acreditado na Bauer. Obviamente, a Bauer ha acreditado muito nesse potencial que a tecnologia traz, né, para todos os setores, desde de economia, né, você conseguir operar os equipamentos. Então, assim, a solução hoje, a gente sempre teve a filosofia de trazer a tecnologia com inovação, mas de maneira muito simples. Né? Então, a gente iniciou aí a solução, ela é muito fácil de operar, tanto no painel quanto na plataforma. Com poucos cliques você já consegue
visualizar, ligar, desligar, programar, colocar o cronograma, você consegue gerar todos os dados, a nossa API é aberta, e, e esse ano, né, a gente vem lançando cada vez mais novos produtos para realmente compor a solução, que uma coisa é o foco na operação da irrigação, outra coisa é o foco na parte de água. Né? A gente costuma falar que irrigar é você mover água. Né? Então, no Sim. final, você está movendo água do rio, ou de um reservatório, ou de um poço, até propriamente a lavoura. Né? Então, essa gestão hídrica de quanto que você tem que tirar de água, né, e jogar na irrigação, baseado na necessidade hídrica da planta, na hora certa, na quantidade certa. Então, assim, hoje nós somos uma das únicas empresas que olha para esse leque da irrigação, desde a operação, mas também monitorar a quantidade de água que você tem disponível na propriedade. Né? Se você está dentro do limite da outorga, se você. Quanto de água, por exemplo, você tem num reservatório para irrigar, sei lá, 2 pivôs, 5 pivôs? Você tem água suficiente? Você vai precisar ligar a bomba do poço ou não? Então, assim, a gente está evoluindo, olhando também para esse viés hídrico, né, que realmente basicamente assim, o conceito é, você está deslocando água e você tem que fazer isso no menor consumo de energia. Né? Então a Isso gente não é sabe o só a quanto que... gestão da irrigação, é a gestão dos recursos hídricos, né? É um nível acima já. Exatamente. Exatamente. Então, assim, então a gente lançou esse ano aí na AgriShow a nossa gestão hídrica, né, que é uma série de equipamentos e solução que a gente traz para o produtor para ele conseguir monitorar e gerenciar essa parte, né, de captação de água. E em alguns estados, por exemplo, ele já precisa começar a ter uma telemetria na captação para mostrar para os órgãos ambientais. Então, assim, anda existindo uma pressão aí, realmente, né, de órgãos ambientais para a questão do uso da água. Né? Falando em E a tecnologia. telemetria, você falando de indicadores, né? O que que você consegue medir hoje do que está a campo? Porque nós temos aí clima, nós temos a própria infiltração da água no solo, né? A umidade de solo, nós temos a evaporação a evapotranspiração da cultura, nós temos aí o consumo de energia, nós temos a capacidade de armazenamento dos tanques, dos reservatórios, mas ao mesmo tempo nós temos a reposição disso pelos rios e córregos. O que que vocês medem hoje para conseguir aproveitar toda essa tecnologia, né? Para levar isso ao produtor? Vamos lá. Na parte de águas, como eu estava falando, hoje a gente consegue medir desde a corrente, a tensão dos motores, o nível dos reservatórios, a vazão, você consegue, obviamente, as horas trabalhadas. Então, assim, às vezes você consegue dimensionar o fluxo, né, a vazão, ou às vezes você pode realmente medir até através de um hidrômetro. Depois, indo para o sistema de irrigação, a gente consegue operacionar ele inteiro, ligar, desligar em determinados horários. E nós temos alguns parceiros, né, que fornecem os dados climáticos para a gente. Então, desde já o balanço hídrico mesmo, então fornecendo para a gente aí o quanto que está tendo de evapotranspiração, quanto que você tem de água no solo e o quanto que a planta está precisando baseado no estado fenológico. Então a gente consegue, isso vem através de um input, através de uma plataforma parceira, né? A gente mostra isso para o produtor e o produtor toma a decisão, se ele quer irrigar aquela hora ou não. Né? Então, assim, basicamente, hoje a gente sempre tenta deixar na mão do produtor a tomada de decisão se ele quer irrigar na hora ou não. A gente está levando os dados já para a tomada de decisão. Né? Então, e essa tomada de decisão ela pode ser muito rápida, muito fácil. Né? Hoje a gente também lançou aí esse ano uma IA que é o Hood of Power. Né? Então, assim, que ele é um chatbot
que você não só consegue tirar suas dúvidas sobre irrigação, mas você consegue também, através de comando de voz ou de texto, você consegue comandar os seus pivôs. Então, se você tiver um trator ali, você consegue mandar um comando de voz para o pivô e ligar, desligar, mover o pivô se você estiver passando um pulverizador, por exemplo. E através da IA, que vai ser como o próximo passo assim, para a gente com a IA, vai ser justamente entender todos esses dados que a gente acabou de falar, que a gente está medindo, né? Começar a entender padrão, né? Sobre a forma com que o produtor está operando, cruzar com a operação ótima e sugerir para ele maneiras com que ele tem que operar o sistema para a economia de energia, de água, né? Um uso mais eficiente ali do sistema. Então, assim, a gente está tentando empregar aos poucos a IA nesse sentido, assim, não ainda não na tomada de decisão autônoma, de ter realmente os dados climáticos e ela já ir lá e fazer a tomada de decisão. Porque a gente entende que ainda essa tomada de decisão ainda precisa ser do produtor, porque existem outras variáveis. Isso, mas o que é legal, em 2018, eu terminando a faculdade de agronomia aqui na Federal do Paraná, a gente via já os vídeos lá, né? Eu lembro que tinha uns vídeos da John Deere, alta tecnologia, de como seria o futuro, né? E são vídeos que inspiravam a gente, principalmente eu gosto muito de tecnologia, trabalho com tecnologia. E hoje a gente vê essas possibilidades dos números na prática, né? Você falando da IA, né? Poxa, você tem o solo, olha assim, uma textura de solo, você começa a identificar um padrão de taxa de infiltração ao longo do tempo, de acordo com uma quantidade de chuva que tende a cair em determinada época do ano. Você identificando isso, você já tem um padrão ali de infiltração de água no solo que pode ser utilizado. Porém, você sabe que o consumo de energia é mais caro ou mais barato em determinados horários do dia. Ao mesmo tempo, e tudo isso você vai conectando, né? Tem com o vento. Mas se não estiver ventando muito, tá melhor. Se estiver ventando demais, não adianta talvez irrigar agora. E cruzando isso com, como você falou antes muito bem, o estágio fenológico da planta. Você fala assim, olha, nesse estágio aqui ela precisa de tantos milímetros. Eu vou perder um pouco para a infiltração, vou perder um pouco para a atmosfera, então eu preciso jogar exatamente isso aqui. Ok, produtor? Aí ele só vai lá e dá um ok, né? Hoje então estamos nesse nível, então. Exatamente. Então, assim, hoje realmente é esse nível que a gente está almejando aí para os próximos, né, para o final do ano. Justamente para a gente trazer, como a gente falou no início, essa inovação mais simples, né? Então, eu acredito muito que a inovação está na simplicidade, né? Então, o fato da gente conseguir trazer uma informação precisa para que ele consiga olhar, sei lá, 2, 3 indicadores e ele possa tomar uma boa decisão, eu acho que isso é o que faz sentido, né? Porque, como a gente falou, a irrigação é o único implemento agrícola que você consegue investir e aumentar em 50% a sua produtividade na mesma área, né? Então, a gente sabe, né, que as terras hoje em dia têm valorizado tanto, né? Então, hoje em dia, o investimento em irrigação ele tem tido um payback muito rápido, porque às vezes é muito melhor você tirar mais da terra que você já tem do que comprar uma outra, fazer uma abertura de área, né? Então, sem contar que ela é um seguro, mas ao mesmo tempo, esse bem que a gente tem, que é a água, ele precisa ser usado na quantidade certa, na hora certa, né? E quem faz isso é a tecnologia. Sim, sim. Então, nisso que a gente está mirando. E outra coisa, eu agora estava pensando aqui, e muitos produtores que já têm o pivô lá, um pivô talvez mais antigo, sem muita tecnologia, ele consegue implementar essas inovações lá no pivô dele, mesmo não sendo ali, às vezes, um pivô da Bauer e tudo mais? Consegue. Então hoje nós desenvolvemos uma tecnologia, é um produto chamado Nexus, e esse produto nós conseguimos fazer por adaptações elétricas, a gente consegue fazer aí uma modernização
nesse pivô, né? Onde esse equipamento ele assume todo o controle de pivôs antigos. Então você consegue, a partir desse momento, você consegue operá-lo através da plataforma IRIControl, ou realmente através da IHM, lá do painel mesmo. Você consegue operar ele com todas as funcionalidades como se fosse um pivô Bauer. Então, realmente, no entanto que na plataforma, quando a gente associa os pivôs Bauer com essa tecnologia Nexus, para o produtor, para ele independe da marca. Para ele vai ter todo o potencial das funcionalidades da nossa solução em qualquer equipamento. Então isso também agiliza ele, né, numa modernização de toda a fazenda, né, de toda a área irrigada, justamente para ele conseguir ter o máximo de eficiência aí na irrigação. Legal, legal. Não, show de bola, porque isso é importantíssimo, porque muitos produtores já têm um pivô, sabem ali que está precisando de uma atualização, né? E às vezes nesse momento é a hora dele se organizar e implementar, né, essas inovações que tem aí tecnológicas voltadas à irrigação e começar a aproveitar os benefícios, né? Hoje, pensando em benefícios, qual que é os maiores benefícios que um produtor tem quando ele dá esse incremento de tecnologia no manejo ali com irrigação? Eu acho que são dois principais. O primeiro, obviamente, é a redução do custo operacional. Então, quando eu falo custo operacional da irrigação, eu estou falando otimização de mão de obra, né? Então eu estou falando de otimização principalmente de uso de energia. Então, assim, você garante que você vai irrigar o máximo possível daquela faixa de horário reduzida, né? E o terceiro aí é os dados, né? Então, desculpa, duas, a questão operacional e a questão de dados, né? Porque os dados, ele vai te ajudar, por exemplo, a entender se você está operando de maneira mais eficiente o sistema, ele vai te ajudar a entender o quanto de energia, quantos milímetros você irrigou a safra passada, se você precisar projetar um custo para a próxima safra, né? Por exemplo, quanto que custou o milímetro irrigado? Então, então, a partir desse momento, você consegue, né, fazer a economia de energia e, através dos dados, você consegue entender a operação e realmente projetar aquilo para você fazer uma safra mais eficiente na próxima, você entender realmente os seus custos, né? E assim você conseguir aí tirar o máximo da irrigação, né? Que é realmente jogar água certa na hora certa. E você falando de custos, me lembra muito para você, o nosso ouvinte, que está buscando organizar os custos, procurar um parceiro como o nosso parceiro aqui do eProdutor, que é uma plataforma de gestão financeira, fiscal e agronômica para propriedades rurais, onde você primeiramente busca as notas automaticamente na Receita Federal e organiza esses custos lá, seja por safra, soja, milho, seja ela da fruticultura ou qualquer outra cultura agrícola ou pecuária. Você organiza esses custos, organiza os financiamentos, contas a pagar, contas a receber, com uma maneira simples. É como se fosse um curso prático de gestão, porque tem uma equipe de suporte que auxilia você. O produtor rural às vezes nunca fez uma gestão usando tecnologia, e está investindo em tecnologia no campo aqui com a IRIControl, mas quer monitorar o custo do outro lado. Compare o talhão com o pivô, sem o pivô. Como que você faz isso? Não é só pela produtividade, mas também o custo e a rentabilidade dessas áreas. Então, para saber mais, vai ter um QR Code aqui no canto, no link também na descrição. Solicite uma demonstração do eProdutor, seja do módulo financeiro ou do módulo agronômico, integrado a estações meteorológicas, imagens de satélite, mapas de fertilidade de solo e muito mais. Não fique na dúvida, não fique no passado, invista em tecnologia, seja ela no campo, com a irrigação, seja ela na gestão do seu negócio. Então, confira lá o eProdutor. E sabe o que é legal, Luiz? Eu estava pensando aqui, né? Às vezes eu fui visitar uns produtores a campo. Sabe como é que eles manejavam a irrigação? Eles ligavam o pivô, colocavam o pé no barro lá, a hora que começava o barro grudar no sapato, na bota dele, na botina, aí é porque tava bom a irrigação. Você acredita que era assim? E não faz muito tempo, tá? Coisa de 3, 4 anos atrás aí.
E muitos ainda fazem assim, sabe? E qual que é os problemas disso, né? Que um cara, ele não tem, né? Ele liga o pivô num botão, né? Ele roda, é um padrão, né? Não tem número de solo, não tem número de quanto que realmente choveu, ele tem uma estimativa ali de uma quantidade de irrigação que ele gerou, se os bicos estiverem certos, né? Bem feita a manutenção e tudo mais. Olha o nível que tá e o nível que você trouxe aqui para nós, né? Qual que é as diferenças desses dois produtores na sua visão? Bem, vamos lá. O primeiro, obviamente, ele não vai, como ele não tem nenhum tipo de referência, né? Ou seja, ele está usando aí a botina, ele realmente, ele não vai ter realmente noção do quanto de água, né, dentro do solo tem e o quanto que realmente está precisando, como a gente falou inicialmente, o quanto que está evaporando, quanto que está perdendo para o ambiente. Então aquilo pode gerar várias complicações, né? Obviamente a primeira seria o aumento do custo, né? Então às vezes ele está ligando o sistema de irrigação de maneira desnecessária, então gastando água e principalmente gastando energia, que a gente sabe que realmente não é barato. E o segundo é que, assim, você sabe aí como agrônomo aí, que o excesso de água no solo, né, ele atrapalha a absorção de nutrientes, né, da planta. Então aquilo pode gerar muitos problemas, né? Então algumas culturas, né, como você sabe, batata, né, que é realmente muito suscetível, né, a nematóides e entre outros problemas, né, e que realmente o excesso de água, na verdade, ele é muito mais prejudicial. Então, o produtor realmente que você está ainda operacionalizando desse jeito aí, ele realmente está precisando conhecer um pouquinho as soluções da Irconta que ela oferece, para realmente a gente conseguir aí conscientizar ele de operacionalizar, né? No tanto que na Bauer nós temos um parceiro aqui que é uma empresa parceira que tem vários consultores de irrigação, né? Então, e a gente fornece na venda de um pivô, nós fornecemos aí uma safra grátis desse consultor de irrigação que vai visitar a fazenda a cada 15 dias, né, para realmente educar o produtor a utilizar a irrigação no seu benefício e reduzindo o seu custo. Então, dessa maneira, a gente também tem ajudado a educar aí os nossos clientes. Legal. E como empresa de tecnologia, eu sei bem como isso funciona, a gente está sempre inconformado, né, com o mercado atual, com o jeito de se fazer as coisas, a gente quer sempre estar inovando. Pensando nisso, quais que são os próximos passos aí da Recontro em termos de desenvolvimento tecnológico, expansão de mercado e tudo mais? Porque a gente sabe que isso é natural, né? De vocês começaram como startup, sempre mudando e provavelmente tem ideias aí para o futuro. O que vocês estão pensando? Vamos lá. Eu acho que um deles aí eu já dei um spoiler, que é realmente o empregar a IA dentro dos dados, né, para a gente conseguir gerar aí realmente informações para tomada de decisão rápida, né, para que o produtor aí consiga alcançar a sua eficiência e redução do custo na operação de irrigação. E o segundo é que a irrigação ela está tendendo cada vez mais a fazer mais também fertirrigação dentro do pivô, né? Então, muitos produtores estão começando a descobrir os benefícios que você tem em fazer uma fertirrigação dentro do pivô, a eficiência de aplicação, a economia do diesel. Então, assim, a gente está também cada vez mais evoluindo não só os dados, mas o nosso sistema físico mesmo, para ele acomodar aí sistemas de fertirrigação, né, de misturadores, de realmente a gente conseguir injetar ali um químico, um defensivo, para que a gente consiga complementar o sistema de irrigação e trazer mais eficiência na aplicação e também mais comodidade para o produtor ali também. Então acho que esses são os dois vieses aí da irrigação. E você falando da IA, né? Você foi na AgriShow, provavelmente viu muita tecnologia.
Agora, subindo um pouco além da irrigação, o que você está vendo aí da inteligência artificial que está mais já sendo implementado no mercado, que vai criar uma disrupção aí principalmente na produção agrícola e pecuária? Eu acho que essa fronteira do IA nesse momento, eu acho que é justamente nesse sentido dela entender os dados, né, dela entender realmente essa massa de coisas que seja os maquinários, né, principalmente o setor de tratores aí tem gerado, e colocar isso de maneira muito simples para o produtor, né? Então, hoje em dia, o produtor tem acesso, por exemplo, a tantos mapas de solo, tanta, por exemplo, né, imagens via satélite, né, imagens NDVI, entre outras, mas tudo aquilo, às vezes, de certa forma, complexo para o produtor entender aquilo e chegar no final do dia e falar, o que eu faço com isso? Né? Então, assim, e a IA, ela está entrando dentro disso, gerando, que a gente chama de, ela está pegando dados e está gerando conhecimento, né? Então eu acho que isso Legal. é a próxima disrupção, assim. Então do cara pegar, né, informação, que é o dado cru, e gerando conhecimento, que é realmente faça isso, isso precisa ser feito. Então, eu acho que ela está sendo empregada muito nesse sentido, e eu acho que isso vai ser a disrupção, sabe? Quando você tiver realmente essa tecnologia que você consegue, que ela consegue ir racionalizando e entendendo coisas padrão para gerar realmente conhecimento e não só Legal. informação por informação. Exatamente. Eu acho que o objetivo de todo mundo é gerar esse conhecimento para lá na ponta conseguir ser mais estratégico, tomar decisão com mais sabedoria, conseguir ser realmente mais eficiente no campo, né? E me diz uma coisa, Luiz. Vocês aí depois que foram adquiridos aí pelo Grupo Bauer, vocês conseguiram expandir muito, integrar soluções, né? Vocês eram fornecedores, hoje fazem parte. E eu sei que vocês estão começando aí a exportar soluções também para a Europa e tudo mais. Como que isso moldou a estratégia de negócio de vocês? Porque de 2018 para cá, 2017, 2018 para cá, é um tempo relativamente curto, né? Como que vem essas adaptações para conseguir crescer na medida que essa demanda vai sendo criada, né? Vamos lá. Bem, primeiro a gente realmente precisou investir em pessoas, né? A gente sabe aí que desde o produtor lá que sofre quando quer crescer com mão de obra, né? Qualquer empresa ou negócio que quer crescer precisa de ter pessoas boas, né? Então a gente obviamente criou um, um, um um modelo de negócio inicialmente para fazer essa exportação, nessa internacionalização. Primeiro a gente está escolhendo países, né, que têm agricultura parecida com o Brasil. Né, um pouco da agricultura, o perfil do cliente, para que assim a gente consiga atingir o mercado lá fora de maneira mais rápida, sem ter que mudar tanto o produto. Né? E a gente entende que você fazer um produto aqui para o produtor brasileiro e você levar lá para a Europa com o viés do produtor de lá é diferente. Ele vai querer uma funcionalidade diferente, alguma coisa diferente. Então, inicialmente, a gente estudou um pouquinho do clima, das condições de fazenda, do perfil do produtor de alguns países. A gente identificou que, inicialmente, eles estão ali muito dentro do leste europeu, que é um mercado que irriga também. Então, por exemplo, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, alguns países do Oriente Médio. Aqui. Então, assim, que eles irrigam, às vezes em alguns lugares do Brasil tem características também de solos parecidos, tem desafios com relação à infraestrutura de comunicação, né, conectividade, e a gente tem levado inicialmente a nossa solução direto nesses países através da distribuição com a matriz. Né? Então a Ricontrol hoje ela já exporta 30% do seu faturamento aí. Então ela exporta e a matriz distribui isso e a gente dá todo o suporte aí de vendas, pós-venda. Né? Então, e aos poucos a gente está realmente modelando algumas funcionalidades para entrar em alguns outros mercados mais fortes, como o mercado europeu,
né? O mercado Austrália, Nova Zelândia, que também são mercados que investem em irrigação, mas que realmente você precisa entender muito isso, fazer as certificações, né, que às vezes o produto precisa passar para que você consiga operar dentro daquele mercado. Isso tem sido assim muito desafiador nesse período de tempo tão curto assim. Então por isso que a gente preferiu realmente listar alguns países que tivessem já um pouco mais de fit aí dentro do nosso portfólio, para conseguir fazer essa entrada no mercado mais rápida, né? Então, e aí é investimento, né? Investimento em pessoas, investimento em processo, porque realmente o produto em si, né, ao longo do tempo, ele vai mudando, ele vai melhorando, ele vai criando mais maturidade. Então, assim, tem sido um desafio, mas graças a Deus a gente hoje está realmente muito mais, cada vez mais maduro e mais integrado também com a matriz, assim. Então eles, graças a Deus, eles olharam para o Brasil, para o povo brasileiro aqui, e eles identificaram um potencial humano, né, um capital Legal. humano, assim, de desenvolver isso aí. E esse é o potencial que eu também vejo no Brasil, sabe, Luiz? De o agronegócio brasileiro, ele ser um exportador de tecnologia, né? De uma capacidade intelectual muito maior do que a gente está vendo, né? E a gente sabe que isso vai acontecer porque o Brasil, em suas diferentes regiões, ele tem problemas distintos que necessitam de soluções locais que podem ser escalados para qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, a gente vê, né, o Vale do Silício exportando tecnologia, a gente vê a China exportando tecnologia, mas para o agronegócio, né, nós temos alguns exemplos, como Israel, mas aqui a gente tem diferentes problemas que podem ser solucionados com startups que começaram assim como vocês, mas que bem organizados, com uma boa estratégia, conseguem crescer aí e levar toda essa tecnologia para o mundo, depois para a África, né, para os próprios Estados Unidos aí, que também necessita, Europa e tudo mais. Então, queria agradecer um pouco dessa sua participação, mostrando essa trajetória que vocês fizeram aqui para o nosso ouvinte, para que possa, né, primeiramente mostrar essa tecnologia ao produtor rural, mas que também possa inspirar novos empreendedores, profissionais do agronegócio, que é possível nós, né, o agronegócio brasileiro, levar, criar e exportar essa tecnologia para todo mundo, né? Então, assim, você inspira isso, eu fiquei muito feliz aqui pela sua participação, Luiz. Obrigado, Lucas. Para a gente é uma honra participar aqui do podcast, contar um pouquinho da nossa história e também, realmente, como você falou, inspirar, né, jovens empreendedores ou grandes empresários a investir cada vez mais no Brasil, no agro, no produtor. Então, assim, você não vê em outro país realmente um produtor com muito aberto a essa tecnologia, com cada vez mais vontade de aprender e evoluir, se adaptar, né? E tudo isso tem trazido aí muito orgulho para a gente, muitas conquistas dentro do agro, mas ao mesmo tempo para a gente ainda também é um oceano azul de oportunidade, tanto para quem está querendo entrar no mercado, tanto para quem está querendo se desenvolver mais, a porteira ou fora da porteira, ainda tem muito desafio aí para ser solucionado. Com certeza. Obrigado, então, Luiz. Para quem quiser procurar Encontro, dá uma olhadinha no site deles, tá? encontro.com.br, e fique à vontade lá para fazer qualquer questionamento. Procure nas redes sociais também. Luiz, muito obrigado. E para você que acompanhou até aqui, não esqueça de deixar aquele like para nós. Acompanhe também no Instagram, no TikTok. A gente está em todas as redes sociais aí, sim. Então não deixe de acompanhar, né, nos novos episódios. E logo aqui agora você vai ter também um pouco de conteúdo mais educativo, aí levando informação para você tomar as melhores decisões. Meu nome é Lucas Jergues e fico aqui com você. Até a próxima, pessoal. Um abraço.